Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez Boa bem-vindos, noite. bem-vindas. Mais uma noite de leitura e aprendizado Aí com a aqui, professora Isabela. aqui tá. Após uma semana de folga aí para gente, né? Primeiramente, agradecer ao Hamilton pela criação desse grupo, pela brilhante ideia de convidar a professora Isabela Oliveira para nos presentear toda segunda-feira com seus ensinos. Nós estamos no livro no Centro Sentimos Leveza, no PDF na página 107, Família e Alma. Professora, mais uma vez, muito obrigada a seu papai e sua mamãe pela sua presença entre nós. Muito boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Então, lembrando que, terminando esse livro, nossas leituras vão acontecer via canal do YouTube, né, lá do Instituto, que vamos organizar uma comunidade de estudos. Todas essas leituras comentadas que eu fiz estão sendo regravadas, editadas, para facilitar ainda mais a audição desses livros, né, um áudio bem organizado, para que vocês possam estudar com mais facilidade. E aí depois nós vamos seguir com as leituras e outras coisas que eu gostaria de propor para vocês, né? Por exemplo, assim, análise de filme, temas de aprofundamento. Vamos modificar um pouquinho o nosso estudo, né? As aulas continuarão sendo, algumas delas lá vão ficar gratuitas no canal do YouTube e depois de uma semana disponíveis para as pessoas que estiveram fazendo parte dessa comunidade, então, onde a gente vai estar sempre enriquecendo com novos materiais e novos convidados. Queria agradecer, então, a Vânia por a leitura de hoje e também pedir a vocês que possam ir colocando aqui no chat, vocês que estão aqui presentes e as outras pessoas também que vão ouvir essa aula depois, qual é a sugestão para seguir com a leitura. E eu vou começar com a minha. Qual livro vocês acham que eu quero ler? Aqui. Essa é a minha sugestão. É o livro que eu gostaria de ler, Viagens Interiores. Então, tá. Quero ouvir a voz de vocês também. Sugestões de vocês, coloquem aqui no chat, lá no nosso canal lá no YouTube. Já tem gente pedindo Simetria Oculta do Amor. Cada um vai colocando aqui, então, a sua vontade, a sua necessidade. Podemos começar, Vânia? Ok. Minha internet é um pouquinho instável. Se eu cair, alguém me substitui. Família e alma. A alma não atua apenas no domínio do corpo, nem está encerrada nele, como sugerem a imagem do corpo como prisão da alma. Ela se mantém em interação com o ambiente, indispensável para o metabolismo e a reprodução. Este ambiente envolve, antes de tudo, a família e o grupo familiar, onde recebemos a vida e também a transmitimos quando nos é permitido. A família e o grupo familiar têm manifestamente uma alma comum e uma consciência comum, que liga entre si os membros da família e os guia de acordo com ordens que permanecem largamente inconscientes, assim como a alma individual une e guia os membros e órgãos do corpo. Assim, a alma atua na família e no grupo familiar como num corpo ampliado. E assim como, pela observação e experiência, podemos conhecer e influenciar passo a passo as ordens da cooperação entre os órgãos no corpo, podemos trazer à luz, da mesma maneira, as ordens da cooperação entre os membros da família. Notamos inicialmente que, à semelhança do corpo, também a família e o grupo familiar possuem um limite externo. Isso significa que apenas determinados membros da família são interligados e dirigidos por uma consciência comum. Assim, pertencem à família e ao grupo familiar. Os irmãos, os pais, seus irmãos, os avós, às vezes ainda um ou outro dos bisavós, e ainda antepassados mais distantes que tiveram um destino especial. Outros parentes, como primos e primas, já não são incluídos. Além desses parentes, também se incluem na família e no grupo familiar pessoas sem laços de parentesco,
cujo afastamento ou cuja morte resultou em benefício para pessoas da família e do grupo familiar. A este grupo pertencem, sobretudo, os parceiros anteriores dos pais e dos avós. Existem ainda outras semelhanças entre a atuação da alma no corpo e a atuação da alma na família e no grupo familiar. Da mesma forma como a alma vela no corpo pela sua incolumidade, ela vela na família e no grupo familiar por sua integridade. Por isso, ela procura compensar a perda de um membro, fazendo com que seja representado por outro. Esta é uma das causas pelas quais alguns membros de uma família se enredam em destinos de outros membros. E assim como o corpo, em casos de urgente necessidade, precisa separar-se de um órgão que coloca em risco a saúde dos outros, assim também a família e o grupo familiar às vezes precisa separar-se de um de seus membros quando sua permanência coloca em risco outros membros da família. Família e doença. Mostrarei agora em alguns exemplos como se originam na família envolvimentos que ocasionam doenças e riscos de vida, e como podemos desprender-nos deles ou impedi-los. Quando um membro da família desaparece, por exemplo, quando morre prematuramente o pai ou a mãe, às vezes um filho lhe diz em seu íntimo: "Eu sigo você". Então, muitas vezes, esse filho busca a morte através de uma doença, de um acidente ou do suicídio. Mesmo quando o filho não executa o que afirmou interiormente, com frequência ele sente na alma uma proximidade especial com a morte e anseia por ela. O mesmo se passa quando uma criança perde um irmão que nasceu morto ou morreu prematuramente e diz a ele: "Eu sigo você". Quando um conhecido esportista capotou com sua lancha numa competição e morreu, a filha dele começou também a participar de corridas de barcos. Ela também capotou numa corrida, mas sobreviveu. Quando alguém lhe perguntou o que lhe ocorreu naquele momento, ela respondeu: "Apenas isso, papai, estou chegando". Por trás dessa frase, "eu sigo você", atua o amor profundo com que a alma liga a criança à sua família. Esse amor, mais forte que a morte, é cego. A criança crê que pode anular a separação e salvar outras pessoas da família com seu sofrimento e sua morte. Numa constelação familiar, pode-se perceber a inutilidade e a cegueira desse amor, pois então fica claro para a criança, a partir do sentimento e das palavras dos representantes, que os mortos dedicam aos vivos um amor igual ao que recebem deles e que o desejo de segui-los na morte, em vez de alegrá-los, lhes causa dor. Assim, a criança percebe que os mortos não desejam que a morte deles acarrete a morte para os outros. Sentem-se aliviados quando os vivos estão bem e os abençoam para que continuem vivos. Por trás da frase "eu sigo você", atua ainda uma outra dinâmica, a necessidade básica de compensar e expiar. Os vivos frequentemente sentem culpa por estarem vivos quando outros da família morreram e ficam aliviados se eles próprios morrem também. Ajuda nesses casos que os vivos se curvem diante dos mortos e lhes digam: "Eu vivo mais algum tempo, depois morro também". Com isso, já não sentem sua vida como uma presunção e podem assumi-la pelo tempo que ainda durar. Uma outra frase que ajuda os vivos é esta: "Em sua memória, eu fico mais algum tempo". Ou ainda, quando uma criança quer seguir seus pais falecidos, ajuda a dizer essa frase: "Eu honro a vida que vocês me deram. Vou fazer algo dela em sua memória e conservá-la enquanto me for concedido". Assim, a necessidade instintiva de vínculo e de compensação é satisfeita de um modo mais amplo. Esta é uma maneira mais elevada e espiritual de realizar o eu. Ela exige um passo à frente ou, por outras palavras, um passo evolutivo do mais estreito ao mais amplo, uma superação dos limites da alma familiar para atingir as dimensões da grande alma. Vivos e mortos. Quando uma pessoa sente atração pelos mortos, podemos fazer com ela um exercício simples. Pedimos que feche os olhos, recolha-se lentamente em seu centro e, através dele, regrida para bem longe, para os mortos por quem se sente atraída. Lá chegando, ela se deita ao lado deles, espera até sentir-se tranquila e unida a eles, e então aguarda que algo lhe venha deles, seja o que for. Ela acolhe isso até sentir-se totalmente preenchida. Então retoma o caminho de volta para os vivos, até chegar de novo ao seu centro,
e mais além dele, para cima, e abre os olhos. Muitos vivos querem juntar-se aos mortos, mas quando os vivos os respeitam, os mortos vêm até eles com bondade. Eles chegam e ficam a uma certa distância, amavelmente presentes. Alguns julgam que os mortos sofrem, mas também podemos dizer que eles estão acolhidos. Somente os vivos ainda passam apuros. Uma imagem muito difundida é de que os mortos se foram, estão enterrados, foram embora, e colocamos uma pedra sobre eles para que não possam sair. É esse o sentido original da lápide, que antigamente era plana, e é estranho imaginar que os mortos foram embora. Martin Heidegger expressa isso com outras imagens. Ele diz: algo vem do oculto, manifesta-se no não oculto e volta a submergir no oculto. O oculto está presente à sua própria maneira, mas não se vai, emerge e volta a submergir. A verdade também segue essa lei. Ela emerge do oculto e volta a submergir nele. Por essa razão, tampouco podemos agarrá-la. Alguns julgam que ela é eternamente válida e que eles a têm nas mãos. Não, ela só se mostra por um breve tempo e volta a submergir. Por conseguinte, a cada vez que emerge, é diferente. Ela é um reflexo do oculto, que vem à luz. Assim, também a vida provinda do oculto que não conhecemos se manifesta no não oculto e torna a submergir. O que é realmente grande é o oculto. Comparado a este grande, o que vem à luz é apenas algo passageiro e pequeno. Também os mortos estão no oculto, mas partindo daí, eles atuam no não oculto. Quando deixamos que os mortos atuem, a vida é sustentada por meio deles. Entretanto, aquele que submerge no oculto antes do tempo peca contra este movimento. Da mesma forma, aquele que se obstina em viver além do tempo, que segura a vida além do tempo, peca contra esse fluxo do vir à luz e do submergir de novo no oculto. De ambas as formas, se vai contra esse fluxo. Retirar-se prematuramente é desprezar o que veio à luz. E, da mesma forma, apegar-se à vida quando o tempo já se esgotou. Quando o tempo se esgota, é preciso soltar-se e submergir. Como terapeuta, procuro manter os vivos em vida com a ajuda dos mortos quando isso for o certo, e enquanto esteja em minhas mãos. Mas quando fica patente que o tempo se esgotou, não seguro ninguém. Não me insurjo contra os destinos e contra o fluxo, como se pudesse ou devesse impedir a subversão, mas permaneço em sintonia com os destinos. Pode-se ver que, nestes processos profundos onde estão em jogo a vida e a morte, eventualmente aparece uma solução que o paciente também acolhe por algum tempo, mas então submerge. Também aceito isso, pois não sabemos se o destino que o indivíduo escolhe ou o qual se submete é de fato o que mais lhe convém, e se o seu destino não possui uma grandeza oculta que quem está de fora não consegue ver. Essa atitude tem algo de tranquilizador e profundo. Então podemos visitar ambos os domínios e mesmo em vida permanecemos conectados com a origem. Ok. Aqui tem conceitos bastante importantes para o nosso trabalho, né? Então, eu vou começar já comentando esses 3 pontos. Nós vimos falando sobre corpo, alma, vida e morte, e agora a Beth Hellinger traz uma explicação entre os vivos e os mortos, a família, a alma e a consciência. Primeiro, ele fala sobre a relação entre família e alma, fazendo uma analogia entre a alma individual, essa alma que mantém a integridade do nosso corpo, essa força que mantém a integridade do nosso corpo, e essa dimensão, que é a dimensão com a qual nós trabalhamos dentro da constelação familiar, que seria um corpo estendido, essa alma coletiva, essa alma familiar, que é também a própria consciência. Então, na compreensão de Bert Hellinger, de sua filosofia, a nossa alma não está encerrada no nosso corpo. Ela é mais um campo de informação, um campo de consciência que une a todas as pessoas da família e que, da mesma maneira que dentro do corpo individual ela mantém a integridade, ou ele fala a incolumidade do corpo,
no nível coletivo, ela mantém a integridade do grupo. Eu gostaria de chamar a atenção que ele fala aqui que e ele repete, porque ele já falou isso antes nesse livro, que ele fala assim, olha, a consciência coletiva não tolera uma única coisa, que é o assassinato. E aí ele coloca nesse item, ele fala assim, assim como o corpo, em casos de urgente necessidade, precisa separar-se de um órgão que coloca em risco a saúde dos outros, assim a família, também a família e o grupo familiar, às vezes, precisa separar-se de um de seus membros quando sua permanência coloca em risco outros membros da família. Eu lembro a vocês que esse livro de Bert Hellinger é um dos primeiros livros que ele escreveu, e essa compreensão dele foi se expandindo com o passar do tempo. Apesar de, no primeiro livro dele, A Simetria Oculta do Amor, ele já trazer uma explicação, como se fosse uma semente do que seria depois descrito por ele por consciência espiritual, né? Nós sabemos que isso foi um desenvolvimento que foi acontecendo ao longo do tempo e, mais precisamente, se consolidou nos anos 2000. Esse livro, então, trata dessas primeiras compreensões de Bert Hellinger, onde ele observava que, nesse nível da consciência coletiva, né, na consciência restrita ou pessoal, existe a exclusão de tudo que é diferente do meu grupo familiar, e no nível da consciência coletiva, essa exclusão ela ainda permanece num nível muito menor, né, mais especificamente em relação aos assassinos. Depois, ele fala sobre a doença e de que maneira a consciência do que essa alma familiar contribui nesse nível inconsciente que nós estamos falando, né, da consciência coletiva, que ele ainda não descreveu claramente a consciência espiritual, como ela contribui para a doença. E a dinâmica primordial é essa dinâmica de seguir alguém na desgraça, seguir alguém na morte, na doença, inclusive em fatos que aparentemente são um acaso, como ele coloca aqui, um acidente de uma filha praticamente igual ao acidente do pai, né? E aí ele mostra como os vivos sentem a consciência pesada, sentem culpa quando estão vivos e outras pessoas queridas estão mortas, né? E como a ideia de morrer, ou até mesmo o ato de praticar a própria morte, ou como no caso do exemplo que ele trouxe, né, de uma iminente morte em um acidente, provoca um alívio nas pessoas que estão vivas. E depois ele traz algumas frases de solução, né, que mais importante do que vocês decorarem essas frases é entender a essência, né? Então, a essência do eu sigo você mostra esse emaranhamento básico, e as frases de solução é: eu vivo por mais algum tempo, e o que alivia essa consciência? Faço algo de bom em seu nome. Eu vivo mais um tempo, depois eu morro também. É quase como se eu desse um pause naquela necessidade de morrer. Ou então, honrar a vida de quem morreu, vivendo uma vida melhor, né? Fazer algo bom em memória daquela pessoa. Isso é muito importante no que diz aos abortos, isso é muito importante em relação aos pais, isso é muito importante em relação a qualquer pessoa querida que tenha morrido, que seja, de uma certa maneira, importante para nós, né? Então, a solução do eu sigo você é trazer quem morreu para a vida e ficar na vida um tempo mais, né? E essa necessidade é uma necessidade de vínculo, de compensação, que vai muito além dessas dimensões de vida e morte. Depois, eu acho que vocês precisariam, quem quiser, claro, marcar no livro a explicação que ele traz aqui de amor cego, quando ele fala, né? Por trás da frase eu sigo para você, atua um amor profundo que liga a criança à sua família. E aí ele vem descrevendo todo esse amor, né? Que é um amor mais forte do que a morte e que é, digamos assim, uma das dimensões mais importantes que se manifestam dentro da constelação familiar e que talvez
seja um dos grandes diferenciais desse trabalho da constelação familiar, que é essa capacidade de trazer à luz esse amor cego, né, que leva à morte, à doença, ao fracasso. Aí, depois ele fala sobre vivos e mortos. Aqui ele traz um presente maravilhoso para nós, porque muito raramente Bert Hellinger nos descortina suas fontes de inspiração. E aqui ele mostra de onde ele traz essa ideia daquilo que emerge do oculto e submerge no oculto, né, do filósofo Martin Heidegger. Então, também acho que compensa que vocês marquem aí no livro a fonte dessa ideia tão importante, dessa compreensão tão importante daquilo que acontece dentro de uma constelação familiar, né? Ele pega esse conceito original de Heidegger e ele mostra, olha, isso que acontece na constelação familiar é a mesma coisa. Algo emerge do oculto, fica claro para todas as pessoas que estão participando dentro da constelação e depois submerge nesse oculto. E não cabe a nós segurar essa verdade, pois esse é o processo natural, né, de emergir e submergir no oculto, inclusive a própria vida, né? E é muito interessante porque ele fala, né, da sua compreensão do porquê não é positivo, digamos assim, na compreensão dele, estender o período da vida ou retirar a vida antes da hora. E aí eu trago um comentário para vocês, porque Bert Hellinger viveu isso na prática. Ele, quando ele faleceu, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, ele fala assim, quando o tempo se esgota, é preciso soltar-se e submergir. Para vocês terem uma ideia, quando ele morreu, aconteceu uma coisa, um fenômeno muito raro com o corpo dele. O corpo dele ficou mole. O corpo dele não apresentava a rigidez de um morto. Assim, a sensação que ele trouxe, segundo as palavras da sua esposa, é de que ele tinha vivido esse soltar-se, essa entrega, a um limite tal que o corpo dele não ficou enrijecido, que o corpo dele ficou mole, inclusive surpreendendo as pessoas que cuidavam da parte dos ritos funerários, né? Então, essa é a ideia do Bert Hellinger e também a sua prática, inclusive em relação à sua morte. E no final dessa parte, tem algo também muito importante para todos vocês, ou todos que queiram, né, trabalhar profissionalmente com a constelação familiar, ou a aplicação dessa filosofia dentro da sua profissão, seja ela qual for, que é essa ideia de que nós buscamos manter os vivos na vida, mas não da mesma maneira que talvez um médico, um enfermeiro pratique, ou seja, a qualquer custo. Então, existe um discernimento básico dentro da constelação familiar sobre esse limite de manter alguém dentro da vida. Então, quando fica patente que o tempo de uma pessoa se esgotou, ou que ele está próximo a se esgotar, o nosso trabalho é ajudar essa pessoa a encarar a morte, né? E aí, outra coisa importante, só para finalizar essa parte, é que muitas vezes desse oculto emerge uma verdade que submerge de novo, mas nem sempre as pessoas que participam da constelação familiar, aquelas pessoas que a gente atende, né, que tem a possibilidade de ter contato com algo novo, algo que lhes pode transformar efetivamente, são capazes de tomar aquilo que lhes apresenta e fazer algo de bom para a sua própria vida. Então, nós também respeitamos esse limite da pessoa, exatamente o que acontece da maneira como acontece, e não sabemos, né, por que alguém, para algumas pessoas, essa verdade é tão transformadora e para outras ela simplesmente não tem condições de tomar aquilo que lhe foi oferecido. Então, também existe um grande respeito, um respeito pela vida, pela morte, a capacidade da pessoa de tomar ou não aquilo que surge através da constelação familiar, né?
seja de um atendimento também individual baseado nessa filosofia. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Antes de passar a palavra para vocês, também eu gostaria de marcar aqui que ele traz uma descrição dos limites desta alma. E isso é muito importante, né? Os limites da alma familiar. Então, marquem aí, está na parte alma e família, né? Família e alma, quero dizer que foi onde a gente começou, e ele fala, pertencem à família e ao grupo familiar. Sempre começa de você, né? Os irmãos, vivos ou mortos, os pais, seus irmãos, os avós, né? Um ou outro bisavô, bisavó, né? E algumas outras pessoas de dentro da família que tiveram destinos especiais, e isso a gente vê através dos exemplos e estudos de casos que Bert Hellinger traz, que pode remontar, por exemplo, a 8 gerações, né? Isso foi o que eu já pude perceber. Se vai além disso, os efeitos diretos, eu não sei, mas é claro que nós sabemos que toda a memória da humanidade segue atuando em nós, mas nós não sabemos ainda em que medida. E, além disso, nós temos as pessoas que, de alguma maneira, sem laço de parentesco, trouxeram algum benefício ou algum dano existencial para a família. E aí entram os ex-parceiros, parceiros anteriores, os assassinos, os escravos, funcionários, pessoas que deixaram um tipo de herança para a família, todos esses fazem parte, então, desse grupo estendido que é chamado de comunidade de destino. Alguma dúvida? Comentário? A Vera está perguntando Martin Hellinger? Não, Martin Heidegger. Vou copiar aqui e vou colocar. Aqui tem muita inspiração do Bert Hellinger e do Heidegger, não só em relação a isso, mas também em relação ao tempo. Isso também ele se inspira nesse filósofo. Carmen, bem-vinda. Sua pergunta, tem que ligar o áudio. A gente não te ouve, Carmen. Ai, boa noite, muito obrigada. Eu gostaria de saber, o livro menciona, e você mencionou também, os que trazem herança, né? Os que deixam uma herança, por exemplo, não são da família, não são do sangue da família, são, assim, colega do, sei lá, morava em outra cidade por algum motivo, deixam a herança para um dessa família. Uhum. Vai para o sistema familiar todo ou se liga só à pessoa com quem ela deixa a herança na mão? Faz parte da comunidade de destino, atinge a todos. Ela precisa ser reconhecida por todos, porque pode ter beneficiado a uma pessoa, mas ao beneficiar uma pessoa, está beneficiando a todos. Obrigada. De nada. Alguém mais tem uma pergunta? Sim, Isabela. A eutanásia, quando a pessoa já está ali no hospital há muito tempo e tudo, e decidem por isso, entra nessa parte aqui de já não pode fazer mais nada? Olha, uma coisa como é que eu posso dizer? Isso que eu percebo com relação a Bert Sophie Hellinger, tá? Uma coisa seria, eu digo, não estou mais aguentando a vida e desliga aqui os equipamentos, né, as máquinas agora, e vamos ver, ou então injeta alguma coisa. Mas eu acho que você não querer estar ligado a um monte de tubo, ou não querer comer, ou não querer mais tomar remédio, é uma decisão que você pode ter. E isso não é segurar a vida. O segurar a vida, quer dizer, fazer com que a vida se estenda um pouco mais, seria fazer de tudo para que a pessoa viva
e não respeitar que é o fim, está próximo e que ela está chegando, né? Então, às vezes, quantas pessoas, né, especialmente, por exemplo, na minha família, é muito comum na minha família, tem dois tipos de morte na minha família, AVC ou coração. Aí, o que que acontece com o AVC? A minha avó mesmo ficou dois anos na cama, sem mexer, sem falar, a única coisa que ela virava eram os olhos, que ela mexia eram os olhos. Então, digamos, se eu, como médico, como uma pessoa daquela família, eu não consigo encarar a morte daquela pessoa e quero de todas as maneiras manter viva, eu estou fazendo isso que o Bert Hellinger está falando, eu estou estendendo um prazo que seria natural de vida e morte. Entende? Então, é como se fosse assim, eutanásia seria eu querer desligar e eu tomar alguma coisa. Agora, nada impede que eu diga, não, não quero nenhum equipamento, não quero nenhum auxílio, eu quero a minha morte o mais rápido possível, de maneira natural. Ficou mais claro para você? Ficou, ficou. Ok. Alguém mais? Então, vamos seguir com a leitura. A expiação. Às vezes, porém, um vivo precisa juntar-se aos mortos e ficar com eles. E é o caso de um assassino. Se isso não acontece, irão em lugar dele seus filhos, netos ou bisnetos. Os assassinos estão indissoluvelmente ligados às suas vítimas. Por conseguinte, precisam deixar sua própria família e deitar-se junto delas. Isso parece duro, mas qualquer outro caminho tem consequências terríveis para as pessoas inocentes através de várias gerações. Trago um exemplo. Uma mulher jovem disse num grupo que desde que nasceram suas duas filhas passou a sentir com muita certeza que iria morrer logo e que sobre ela pairava alguma coisa que ela não conseguia entender. Quando ela colocou sua família, observou-se que sua representante fixava o olhar em alguém que não estava presente. A Vânia caiu? A Vânia caiu? Não vejo ela. Acho que ela caiu, por isso que ela parou de ler. Também tem que continuar, então. Célia, Ah, ela você voltou. gostou? Ah, Ela voltou. voltou. Desculpe. Trago um exemplo. Uma mulher jovem disse num grupo que desde que nasceram suas duas filhas passou a sentir com muita certeza que iria morrer logo e que sobre ela pairava alguma coisa que ela não conseguia entender. Quando ela colocou sua família, observou-se que sua representante fixava o olhar em alguém que não estava presente. Interrogada a respeito, a mulher disse: estou olhando para trás, no passado, para o meu pai e meu avô. O pai dela tinha cometido suicídio quando ela tinha 1 ano de idade, e o avô pertencia à polícia especial nazista e tinha executado crianças e mulheres judias. Então foram colocados representantes para o avô e o pai suicida, e 10 representantes lado a lado para as crianças judias assassinadas. A representante da jovem mulher nem sequer olhou as crianças e nada comentou, como o avô não se compadecesse delas. Porém, sua filha mais nova, bisneta do assassino, disse que sentia um forte impulso de associar-se às crianças judias mortas e ficar junto delas. Assim atua um crime através de gerações, quando o assassino recusa a companhia dos mortos e as vítimas não são honradas. Em seguida, foi dito à mulher que se deitasse diante das crianças mortas e, depois que ela chorou muito por algum tempo, que se ajoelhasse com seus filhos diante delas e as olhasse. Isso trouxe alguma paz aos mortos. Ficaram tristes e sentiram-se como se revivessem. E sentiram compaixão pela mulher e por seus filhos, principalmente pela mais nova que quis ficar junto dele. Porém, ainda não estavam bem, porque se sentiam ameaçados pelo assassino e sentiam um medo enorme. Somente quando ele foi mandado embora, o que simboliza a morte, os mortos se sentiram melhor. Sua atenção e sua simpatia voltaram-se então inteiramente para a mulher que chorava e para seus filhos. Esperavam dela algo que salvasse seus filhos.
Neste meio tempo, o pai da mulher que se suicidara quis colocar-se diante de sua filha e dos filhos dela para impedi-los de seguirem na morte as crianças judias. Ele queria juntar-se aos mortos em lugar dela e de seu próprio pai. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, os mortos não queriam a morte dos inocentes. Então os filhos da mulher foram colocados entre seus pais. Estes os tomaram pela mão, inclinaram-se profundamente diante das crianças judias mortas, olharam-na nos olhos e disseram: por favor. Porém, a mulher ainda sentiu o impulso de juntar-se aos mortos. Ela se colocou entre as crianças judias mortas e seu falecido pai, que antes já havia se juntado aos mortos. Ela sentia que merecia isso e se sentia aliviada ali. Mas os representantes das crianças judias mortas fizeram declarações bem diferentes, e eu as cito pessoalmente. A primeira criança disse: sinto minha morte como algo impessoal, que não tem nada a ver com o assassino e menos ainda com sua neta. Para mim não faz sentido que ela se junte a nós. Ela deve ficar com a família dela. Não estou interessado na sua expiação. Isso não compete a ela. A segunda criança disse: fiquei com os joelhos fracos quando ela veio e pensei logo, ela não nos pertence. A terceira criança: isso é realmente demais. E a quarta: não quero esse sacrifício, isso não compete a ela. A quinta criança disse: para mim, ela tem uma missão junto aos seus filhos para acabar com esse sofrimento. A sexta criança ficou muito triste e disse: ela não precisa seguir a gente e o pai dela, seu lugar é com a família. E a sétima criança: se ela realmente me olhasse, saberia que não pode ficar aqui. A oitava criança: senti-me aquecido, ela significa para mim algo muito próximo. A nona: quando ela chegou aqui, eu pensei, você não pertence a nós. A 10ª criança disse: quando ela veio para cá, tive sentimentos agressivos. Seu pai morto disse: senti dor quando minha filha veio para cá. Tenho vontade de dizer a ela: seu lugar é com a família. Isso aqui eu faço sozinho. Através dessas respostas, ficou claro para a mulher que é uma presunção juntar-se aos mortos, quando não se pertence a eles. Ela voltou para o lado de seus filhos, encarou as crianças judias mortas e disse: depois de algum tempo eu também virei. Então encarou seus filhos e lhes disse: agora vou ficar mais algum tempo. A mesma coisa disse também ao seu marido. Então o representante do avô foi chamado de volta. Ele disse: fiquei muito aliviado quando me mandaram para fora. Aqui eu não podia querer ou dizer alguma coisa alguma, e lá fora senti a mesma coisa. Encerro aqui esse exemplo. Neste contexto, gostaria de dizer mais uma coisa aos descendentes de vítimas. Muitos compatriotas judeus que perderam parentes nos campos de extermínio receiam olhar para seus mortos e prestar-lhes homenagem, por achar que, em face do destino deles, não têm direito de permanecerem vivos. Sentem-se culpados e desejam espiar, como se fossem criminosos. Com isso, não conseguem visitar os mortos, e os mortos não podem visitá-los. Mas quando os sobreviventes e seus descendentes se defrontam com os parentes falecidos, encaram-nos a ponto de realmente vê-los, os reverenciam e os honram com amor. É como se os mortos ressuscitassem e terminasse para eles essa maneira má de estarem mortos. É como se pudessem, enfim, voltar-se para os vivos e abençoá-los para que fiquem e para que neles continue a fluir a vida. Assim, o que mais consola os mortos é ouvirem o que os vivos lhes dizem numa constelação como esta: olhe, eu tenho filhos. A morte substitutiva. Existe uma outra dinâmica que acarreta nas famílias e nos grupos familiares doenças graves, acidentes e suicídios. Quando uma criança percebe que seu pai ou sua mãe quer ir embora ou morrer, muitas vezes porque deseja seguir alguém de sua família de origem, ela lhe diz interiormente: antes eu do que você, ou antes desapareça eu do que você. Então talvez fique doente, anoréxica, por exemplo, sofra um grave acidente ou se suicide. Essa dinâmica acontece também entre parceiros. Vou dar um exemplo. Uma mulher doente de câncer contou que seu marido se matara 20 anos antes. Ela era sua segunda mulher. Disse que o marido tinha se separado da primeira porque ambos acharam que tinham escolhido o parceiro errado. Na constelação, o homem ficou diante de sua primeira mulher, mantendo os olhos fixos nos pés dela.
Ela, por seu lado, sentia-se muito leve nos pés, como se pudesse voar. Pediu-se ao homem que se ajoelhasse diante dela e colocasse a cabeça diante de seus pés. Nesse momento, a mulher cobriu o rosto com as mãos, soluçando e tremendo muito. Então ajoelhou-se diante do marido, puxou-o para si, olhou-o nos olhos e o abraçou, soluçando muito. Em seguida, levantou-se e o ergueu consigo. Ambos se abraçaram e a mulher colocou a cabeça no peito dele. Pediu-se à mulher que dissesse ao marido: eu recebo isso de você como um presente e o honro. Então se abraçaram longa e eternamente. Ficou claro para todos os envolvidos que o homem tinha se suicidado em lugar de sua mulher. Esses são os mistérios do amor que muitas vezes negamos levianamente. Por trás de muitas doenças condicionadas pela alma e pela história da família, é este amor que atua através da frase eu sigo você, da necessidade de espiar por alguém ou através da frase antes eu do que você. Nesse particular, pouco importa através de que doença ou de que ato temerário esse amor se manifesta. As dinâmicas básicas são iguais ou semelhantes, mesmo que sejam diferentes as doenças e os destinos. A grande alma. Entretanto, a alma também ultrapassa os limites da família e do grupo familiar. Ela está em interação com outros grupos e, em última instância, com a natureza e o mundo como um todo. Aqui a conhecemos como ilimitada, como a grande alma, desvinculada do tempo e do espaço, onde todos os contrários se ligam e, consequentemente, se anulam, inclusive as oposições entre o bom e o mal, o antes e o depois, a vida e a morte. É verdade que o corpo também se reporta ao reino dos mortos, porque eles continuam atuando no corpo. E também a família e o grupo familiar conservam por algum tempo seus mortos, como se os vivos e os mortos precisassem uns dos outros, e como se o bem de uns também dependesse do bem dos outros. Mas para a grande alma, essa separação está abolida sob todos os aspectos. Ela une até mesmo os que tiveram de ser excluídos. Nela, eles voltam a unir-se em suas famílias. Antes de tudo, porém, experimentamos a grande alma como uma força que nos toma a seu serviço para algo que está além de nós. Ela nos carrega e nos guia quando conseguimos algo novo, grande e duradouro, como se não fôssemos nós que atuássemos, mas ela em nós. Isto vale também para o mal e os maus, por mais que nos custe reconhecer isso. A paz. E somente a ligação com a grande alma que nos permite encarar abertamente nossos enredamentos e superá-los pela conversão a algo maior. É somente a ligação com a grande alma. Observamos frequentemente que pacientes que conseguiram dar um primeiro passo para livrar-se dos seus envolvimentos voltam a se enredar neles depois de algum tempo. E que, por pior que pareça, a quem olha de fora, eles dão à pessoa a sensação de pertencimento, de amor e de poder. Pois a consciência, mesmo quando nos assalta de modo cego e instintivo, nos transmite, sobretudo, uma sensação infantil de plenitude e felicidade, paz e acolhimento. Somente na medida em que estendemos a consciência, nosso processo de esclarecimento e nos desprendemos dela, ingressando no domínio da grande alma, é que as necessidades distintivas de pertencimento, reconhecimento e compensação perderão os efeitos que geram doenças e ameaçam vidas. Somente nesse nível superior, o amor que cega torna-se vidente. A compensação que prolonga o mal se transforma numa compensação que o elimina, e a presunção de revogar e mudar os destinos dos outros cede lugar à humildade que conhece os limites do nosso amor. Somente essa humildade nos põe em sintonia com a saúde e a doença, o bem e o mal, a vida e a morte. Mas isso é, em última análise, uma realização religiosa, em que o eu e a grande alma se fundem. Ok. Então, vamos finalizar essa parte, esse capítulo, falando sobre esses conceitos tão importantes, né, que são os conceitos de expiação, de grande alma e daquilo que é possível em termos de integração dos opostos, né? A expiação é justamente o que nos conduz, né? O caminho que nos conduz, o amor cego, que é essa ideia de que uma pessoa viva
acha, consciente ou inconscientemente, que ela precisa se juntar a algum morto, né? Então, ele dá um exemplo de um pai que morre, né, que se suicida muito cedo, a filha sente um impulso de morrer, não sabe de onde vem, e se descobre que o avô era nazista. E aí mostra, através desse exemplo, daquilo que aconteceu dentro da constelação familiar, de que, na verdade, os mortos não querem que os vivos se juntem a eles, ou seja, que esse sentimento de expiação é um sentimento movido pelas nossas consciências, de um modo geral, a consciência coletiva, mas que ele não conduz, não é um movimento que conduza a nenhuma reparação. De uma maneira muito bonita, Bert Hellinger traz uma solução em uma pequena frase. Olha, ele fala assim para os mortos, esses são os meus filhos, né? Ou seja, abençoe-os para que eles se mantenham na vida. Bom, e depois, vocês observaram que a dinâmica básica que conduz à doença é eu sigo você. E a dinâmica básica da expiação que leva a essa morte substitutiva é antes eu do que você, que é o próximo aspecto. Nós temos algumas dinâmicas básicas, porque ao longo desse processo de pesquisa do campo da constelação familiar, que inicia com a constelação clássica, né? Ou seja, perguntando o que você se sente aqui, como você se sente ali, o que acontece quando eu viro, o que acontece tal. Ou seja, a partir dessa investigação, que começou com frases de solução, né, que eram muito mais elaboradas, com o passar do tempo, Bert Hellinger foi descobrindo essas dinâmicas essenciais que são expressas nessas frases como eu sigo você, antes eu do que você, eu também, né? Então, a morte substitutiva, por trás dela está essa frase, antes eu do que você, e no caso é antes eu desapareça, antes eu morra do que você. E o que é interessante de vocês observarem aqui é que é tão forte o amor dentro da comunidade de destino, como ele também é dentro do grupo familiar biológico, pois essa mesma dinâmica pode acontecer entre parceiros, que foi o exemplo que Bert Hellinger trouxe aqui. De um modo geral, nós dentro da constelação familiar não constelamos, né, como consteladores, nós não constelamos nenhuma pessoa do nosso grupo familiar ou da nossa comunidade de destino. Justamente por isso, porque observamos essas dinâmicas que acontecem não apenas no grupo biológico, da familiar biológico, como na comunidade de destino. Mas existem algumas pessoas que o fazem, existem também algumas situações onde eu mesma já tive a oportunidade de ver Sophie Hellinger, por exemplo, constelando Bert Hellinger. Então, precisamos ter muita maturidade, mas enquanto um princípio ético fundamental, né, um princípio de trabalho com a constelação familiar, não trabalhamos com quem faz parte da nossa comunidade de destino. Bom, depois, Bert Hellinger traz o conceito de grande alma, que depois, em outros livros, ele vai já trazer o nome de espírito, e aí, especialmente, por exemplo, no livro O Amor do Espírito, na Hellinger Ciência, onde ele já não fala mais em grande alma. Esse é um termo que ele vai usar, digamos assim, até a fonte não precisa perguntar pelo caminho, que é a primeira compilação que ele traz, se não me engano, do ano de 2002, e depois ele vai falar sobre alma, ele vai falar sobre espírito humano, sobre espírito criativo, ele vai usar uma outra terminologia. Mas a ideia é essa mesma que já está descrita aqui nesse capítulo, nesse subitem, né? A grande alma. E ele mostra que essa grande alma é aquilo que ultrapassa esses grupos, ou essa alma, essa consciência dos grupos, né, que nós já descrevemos aqui quem faz parte, e alcança a todas as pessoas, alcança todas as famílias, alcança todos os grupos.
E aí ele traz uma ideia aristotélica, né? Da mesma maneira como ele traz aí a imagem e as ideias que vêm de Heidegger, ele traz com essa ideia de uma grande alma, e que essa grande alma é um grande motor, né? Uma força que nos toma a seu serviço. Ele traz uma ideia, um conceito aristotélico, que remonta até onde a gente sabe dentro da filosofia ocidental, Aristóteles, a existência de um motor primordial que movimenta a tudo e a todos, que Bert Hellinger coloca, a tudo e a todos como são, né? Muito bem, então, a grande alma é esse mesmo conceito do espírito, e nessa grande alma é onde se processam essas integrações que ainda no nível da consciência coletiva não acontecem totalmente, especialmente no caso, como nós vimos aqui nos exemplos citados, em relação aos assassinos. Então, é dentro do nível da grande alma onde essas polaridades são efetivamente reunidas numa totalidade maior. Depois, aí temos, então, um subitem muito interessante sobre o resultado da ligação com essa grande alma, o resultado da superação dessas polaridades, que é justamente a paz, aquilo que nós chamamos de paz. Bert Hellinger fala, então, que é a possibilidade de integração dos opostos. Aí, depois ele traz uma explicação sobre o motivo pelo qual algumas pessoas, depois que fazem uma constelação familiar, depois que recebem uma compreensão que poderia, por exemplo, retirá-las de um processo de adoecimento, de vício, de morte, de dificuldade, seja ela física, psicológica, financeira, e a pessoa, mesmo tendo enxergado, tendo visto, ela volta para um padrão de adoecimento, né? Um padrão de fracasso, de busca de menos vida, por assim dizer. Então, para uma pessoa que não compreende o que o Bert Hellinger diz, pode parecer, puxa, mas essa pessoa, ela não está cega, ou essa pessoa não é inteligente, o que quer que seja. Mas o que ele nos mostra aqui? Que quando uma pessoa que viu algo novo, viu a possibilidade de cura, de transformação, e ela volta a um padrão anterior, aqui há um benefício secundário, né? Então, ele fala, olha, essa pessoa ainda tem algum benefício, alguma necessidade que está sendo suprida aí de pertencimento, de amor, pode ter uma sensação de poder, né? Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que vivem um sofrimento que não termina, um processo de adoecimento eterno. É como se essas pessoas, algumas vezes, não são todas as vezes, recebessem mais atenção, mais carinho, mais dinheiro, ou tivessem até algum tipo de poder em relação às pessoas ao seu redor, pois todas têm atenção, têm, de uma certa maneira, cuidados especiais em relação a ela. Então, o que o Bert Hellinger diz é que esse processo só termina quando há, de fato, um processo de esclarecimento que ele chama, em última instância, de uma realização religiosa. Que sentido que ele está dando a essa palavra religiosa? Ao sentido original da palavra, religare, de nos religarmos a essa grande alma, a esse espírito criativo, a essa força que a tudo move, né? E aí, então, essas necessidades instintivas de pertencimento, que muitas vezes são maiores do que esses esclarecimentos que nós recebemos através da constelação familiar ou de outras possibilidades, é que essas forças podem, de uma certa maneira, tomar o primeiro plano, né? Ou seja, a pessoa pode tomar um novo tipo de vida, pode tomar essa nova compreensão e fazer uma transformação efetiva na sua saúde ou na sua vida. Então, ele fala assim, do tanto que é importante nós sairmos da consciência pessoal,
termos consciência daquilo que é inconsciente, é instintivo, que ainda exclui, e alcançarmos esse nível de integração das polaridades, que é onde ele diz que nós temos uma possibilidade de paz. Então, é só nesse nível superior, nesse nível da grande alma, né, que esse amor cego, segundo ele, se torna vidente, ou seja, o amor cego se torna um amor que vê essa compensação que prolonga o mal, essa necessidade de vínculo, de pertencimento, pode ser ressignificado, esses laços negativos podem ser revogados ou transformados. Mas, para isso, é necessário algo muito essencial, e aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que é o mais essencial para se alcançar esse nível de consciência? Por toda essa leitura que nós fizemos aqui. Qual é a chave que abre essa porta? Não julgamento? Não. A gratidão? Também não. Posso falar? Eu acho que é aceitar tudo como é, no aqui e agora, e sempre com gratidão. Ainda não. O desapegar? Humildade. Exatamente. É a humildade. É a humildade, porque só a humildade nos coloca no nosso tamanho em relação à grandeza do universo, em relação à polaridade, porque enquanto eu não estou nesse lugar de humildade, de como é que se diz? De mínimo em relação ao infinito, né? Eu me perdi aqui na palavra, é que é possível que eu deixe de julgar o outro, de condenar, de querer que seja diferente. Então, é a humildade, é nos colocarmos nesse lugarzinho de poeira cósmica, né? Para que essa possibilidade possa acontecer. Então, a chave é a humildade. E ela pode ser praticada inclusive conscientemente, faz parte do nosso aprendizado dessa filosofia, a incorporação disso dentro da nossa vida. De que maneira? Compartilho com vocês uma maneira que eu, Isabela, pratico a humildade. Fisicamente. Às vezes, diante de uma situação, diante de uma pessoa, eu simplesmente abaixo a minha cabeça. Experimento abaixar a minha cabeça. E percebo o que acontece comigo quando eu abaixo a cabeça diante de uma pessoa, diante de uma situação, diante de algo maior. Só experimentar. E podem ir praticando, porque por mais que a gente estude, a gente leia, a gente só vai realmente aprender, incorporar esse conhecimento quando a gente trouxer para a prática. Alguma pergunta? Algum comentário? Mariana. Então, professora, justamente o que você respondeu é que eu ia te perguntar. Como a gente faz para ter essa humildade? Como praticar isso diariamente e de que forma? Porque a humildade, às vezes, assim, a gente pensa que é uma forma, mas não é essa que a gente está pensando, é diferente. Em se tratando da constelação, desses estudos da Hellinger. Então, assim, eu venho me perguntando há muito tempo, como fazer? Como praticar? Então, estou te mostrando, é como se tivesse um sentido de realidade nessa humildade. O sentido de realidade é, por exemplo, muitos ataques que vêm das outras pessoas que não conhecem em profundidade a filosofia de Bert Hellinger, elas vêm desse nível da consciência coletiva. Essa consciência ela ainda exclui, né? Então, digo assim, puxa, mas como que eu não vou excluir um assassino, um estuprador, um abusador, um ladrão? Entende? Mas só é possível transcender esse nível que efetivamente existe em cada um de nós, esse nível que quer excluir algo que é intolerável para o grupo,
que ameaça a integridade do grupo, quando a gente chega nessa humildade de se perceber muito pequeno em relação ao maior. Você pode fazer isso na sua meditação, nós fazemos isso muito no nosso curso, quando a gente fecha os olhos e eu trago para vocês, olha, imagine você em todo o universo, ou seja, na prática, você traz a ampliação do espaço, né? Inclusive uma técnica de meditação do budismo, não sei se Mahayana, mas, ou seja, a meditação com a amplitude do espaço. A outra coisa, olhar para aquilo que está além da situação. Ou seja, eu olho para a situação, mas eu não fico com o meu olho aqui. Eu olho para algo além da situação. Nas situações que me parecem absurdas, ao invés de eu bater contra, eu faço isso que eu estou falando. Eu faço isso em relação a qualquer pessoa. Por isso, muitas vezes, eu gosto de usar a palavra namastê, né? Porque a palavra namastê é o Deus em mim, salvo do Deus em você. Também dentro do budismo existe essa mesma prática. Imagine você que é o próprio Deus encarnado que está dentro dessa pessoa, dentro desse outro ser. Imagine que cada um desses animaizinhos poderia ter sido ou pode vir a ser a sua mãe. Então, existem muitas maneiras onde a gente pode aproveitar para praticar essa humildade. Eu estou dando algumas, mas quem tiver mais alguma sugestão pode colocar aqui no chat. É bem-vindo. Respondi, Mariane. Então, vamos lá, Mauro. Professora, boa noite. Boa noite. Por favor, você podia falar novamente sobre a dinâmica do eu por você e eu sigo você? Eu por você... Bom, veja bem, eu sigo você é a dinâmica básica do adoecimento, né? Do tipo assim, mas também pode ser um suicídio. Alguém que morreu antes e eu sigo você, né? A expiação, que é a morte substitutiva, ou o sofrimento substitutivo, é aquilo que está na frase antes eu do que você, né? Ou eu por você. Essa dinâmica. Então, são duas dinâmicas e a gente tem uma terceira dinâmica que é eu também, que é a dinâmica da repetição. Então, são as três dinâmicas básicas, né? Porque tanto pode ser eu por você, como existe o contrário dentro dessa dinâmica, você por mim. Né? Que é a mãe, por exemplo, que não quer assumir o próprio aborto, que não quer entrar em contato com a própria dor, aí o filho vai dizer para ela, eu por você. Né? Basicamente, são essas dinâmicas. A dinâmica do eu sigo você, antes eu do que você, eu por você e você por mim, eu também. São essas as dinâmicas. Dinâmica. Tenta gravar, ó. Eu sigo você, você por mim, eu por você, antes eu do que você, eu também. Perfeito. Algumas são parecidas, tá? Mas, basicamente, elas produzem uma única coisa, tragédia e morte. Algo mais, Mauro? Não, professora, perfeito. Muito obrigado. Carmen? Eu só queria saber uma coisa. Quando uma pessoa se joga embaixo de um carro que está passando na rua, a pessoa está aleatória passando na rua e uma pessoa vai e se joga embaixo do carro, ou por querer, ou porque sentiu tontura, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ela fica ligada ao destino da família que atropelou, né? Que no fim foi o carro da família que atropelou sem querer. É assim que a gente pode pensar? Eu acho que a gente não pode, como é que eu poderia te dizer, tomar qualquer regra daquilo que o Bert Hellinger nos coloca como se fosse ao pé da letra. Então, a primeira coisa que a gente precisa é observar o que acontece dentro de uma constelação, dentro de uma configuração daquela questão.
tá? Porque senão a gente vai ficar, tipo, religiosos fundamentalistas falando isso, daquilo, aquilo, daquilo outro. Então, isso é a primeira coisa. Mas, de um modo geral, Carmen, sim. Sim, porque é muito forte o que acontece numa situação como essa, né? E por isso, inclusive, de uma certa maneira, a lei, a ordem social, reconhece esse vínculo e mostra a importância de uma reparação. Tá? Então, de uma certa maneira, eu te respondo sim, e por um outro lado, eu te digo talvez. Vamos olhar para essa situação no caso específico. Gratidão. De nada. Vera. A gente não está te ouvindo, Vera. Alô, Isabela? Agora sim. Eu estou refletindo sobre tudo isso e vou te fazer uma... Nós podemos fazer algo quando a pessoa nos procura. Eu tenho vivido assim uma história, né? A minha paciente, ela tem um marido que está assim muito doente, com um câncer muito grave, mas eles não têm noção assim de pedir esse tipo de ajuda. Nem sei se eles acreditam. Eu devo ficar no meu lugar, mas cada vez que eu ouço, eu lembro desse rapaz. E fico pensando, meu Deus, se ele quiser ir no lugar do outro, ele não tem consciência, mas eles não me pediram essa ajuda. Eu devo ficar no meu lugar? Sempre. Mas nada impede de que você explique. Olha, muitas vezes existem imagens, informações que vêm do passado familiar, de um passado às vezes até longínquo, e essas imagens conduzem a situações trágicas na vida de uma pessoa. Você pode falar, olha, Bert Hellinger escreveu um livro inteiro sobre o câncer. Esse livro se chama Desatando os Laços do Destino. Você gostaria de ler? Esse livro custa baratinho. O que quer que seja, você pode dizer que existe, como se diz assim, mas você não pode, como é que eu posso dizer, colocar os bois na frente, como é que se diz? Na frente da carruagem, né? Ou seja, essa ânsia de querer ajudar é algo que nós, como seres humanos, temos naturalmente. Nós queremos o bem do outro. Mas, enquanto consteladores, enquanto pessoas que utilizam essa filosofia, né? No seu caso, você é uma psicóloga e pode utilizar essa filosofia no seu atendimento, é importante aprender as ordens da ajuda, né? Então, a nossa ordem da ajuda é uma ordem que respeita quando podemos ou não ajudar. Está mais claro? Está mais claro, está muito mais claro. Muito mais claro. Eu já joguei algumas sementes e que não retornaram, mas eu acho que indicar o nome do livro pode ser muito bom. Isso. E a escuta também desse livro já foi inteiramente lido aqui no nosso canal. É um dos livros que está sendo reeditado para dentro da comunidade. Ou seja, nada melhor do que você... esse especificamente Desatando os Laços do Destino, não. Mas eu estou falando Ordens da Ajuda. Esse é para você, não para o seu paciente. Bom. Tá? Sem Ordens da Ajuda não tem como, não. Tá? Um livro fundamental para quem quer trabalhar com essa abordagem. Sim, senhora. Muito obrigada. Domingos, você. Boa noite. A minha pergunta é outra, mas falando das ordens da ajuda, essa sugestão de falar do livro é muito sutil, de não ser uma intromissão, de não ser eu sei o que é melhor para você. Isso, exatamente. É uma sugestão, né? Você também, se estudou bastante, você vai poder saber que dinâmicas estão por trás do câncer. E você pode indiretamente, por exemplo, no caso da Vera, que é uma psicoterapeuta, procurar saber qual é o tipo de relação que tanto o marido que tem câncer como a mulher que acompanha
tem relação à própria mãe. Você pode olhar onde que é esse câncer, né? No caso, essa indicação pode te levar aonde que ele não está conseguindo, por exemplo, se perdoar, ou seja, onde há um processo de expiação, já que a expiação é algo que conduz à doença. Então, você pode também, a partir daquilo que se manifesta dentro do seu atendimento, sabendo, conhecendo exemplos e a literatura de Bert Hellinger, também procurando comer pelas beiradas, entre aspas. Né? Então, como é que era a relação com a sua mãe? Como é que é o ressentimento que você sente? Uma outra coisa que foi colocada dentro de um dos seminários de Bert e Sophie Hellinger na Alemanha, porque durante muito desses Hellinger Camps, que acontecem em Bad Reichenhall, Sophie e Bert levavam várias outras pessoas, palestrantes, né? E um dos palestrantes, agora eu estou perdida aqui com o nome dele, vocês, por favor, olhem aí no Google, chamava-se Radical Forgiveness, perdão radical. Ele era um médico, onde ele observou que os pacientes de câncer tinham muita dificuldade em perdoar. Então, ele ensinava uma técnica que ele desenvolveu a partir do contato dos povos nativos africanos, né, de chegar num perdão radical. E eu posso sintetizar para vocês da seguinte maneira. O perdão radical, ele começa assim, porque para esses pacientes que ele observou, ele era um oncologista, ele observou que essas pessoas têm muita dificuldade de perdoar e guardam muito ressentimento. E isso Bert Hellinger, no seu trabalho com a constelação, observou especificamente, mais especificamente em relação à mãe. Mas o perdão radical acontece assim. A pessoa admite a possibilidade de perdoar. Ao admitir a possibilidade de perdoar, já perdoou um pouquinho. Concorda? Então, sim, digamos, estudem, estudem e estudem e aproveitem de maneira criativa esse conhecimento para poder colocar na sua vida pessoal e no seu trabalho profissional. Professora, escreve o nome desse autor, desse médico. Não, eu vou colocar o nome do site dele e você procura o nome dele, que eu não lembro. Radical Forgiveness. Já não me lembro, já fazem alguns anos aí que eu tive contato com ele, já não me lembro o nome. Só o Google nessas horas. Alguém que puder procurar agora, procura aí, que já a gente já coloca para todo mundo aqui também. Não é uma comunidade de estudos? Sim, professora Isabela, assim, no caso da Vera Lúcia, que é terapeuta, mas assim, no meu caso, que não sou e não trabalho com isso e não tenho pretensões, eu ainda acho que não tem como abordar com a pessoa sem ferir a primeira ordem da ajuda, porque não foi pedido. No meu caso, que não sou terapeuta, e que não trabalho, e que nem sei o que vou fazer com todo esse conhecimento aí. Ah, não sabe? Você já faz o tempo todo, tem certeza absoluta, porque você não falta uma aula. Está aqui sempre, está estudando, olhando para si como não faz. Mas o que eu diria para você? A ajuda, ela é natural entre as pessoas. Alguns são profissionais da ajuda. Você tem qual profissão? Eu sou oficial de justiça. Oficial de justiça. Eu acho que nós somos chamados a ajudar em qualquer profissão e a qualquer amigo, os grupos que a gente faz parte. Então, a ordem, por isso, inclusive, nos meus próximos cursos, eu estou retirando as ordens da ajuda, esse módulo de conhecimento, da parte avançada e trazendo para a básica. Porque eu acho que a ajuda ela é normal e necessária para todos. Então, o que eu diria? Seja criativo. Seja criativo na maneira de trazer esse conhecimento. E respeite a vontade de alguém de morrer, de não receber ajuda, de não querer ouvir o que você tem para dizer. E a todos vocês, por favor, tomem cuidado para não serem os chatos da constelação. Ou seja, aqueles religiosos que trazem leis assim simples, formadas e verdades fixas, universais. Ah, não merecemos isso.
né? Para isso a gente tem que estudar bastante, mas vamos lá, não vamos entrar nesse lugar, fazer um esforço. Posso falar uma coisa para o Domingos? Sim, Carmen. As pessoas vêm até a gente, quem está pronto e quem quer alguma coisa do que já está dentro da gente, eles vêm sozinhos, a gente não precisa fazer nada, eles chegam e perguntam. Muito bem, é exatamente isso que eu digo para todos os meus alunos. Quando, como é que diz, o mestre está pronto, aparece o discípulo. Quando você tem o que dá, as pessoas naturalmente se aproximam de você. Quando você está pronto para constelar, alguém vai te pedir uma constelação. E é assim que funciona. Por isso a gente vai fazendo a nossa parte, vai fazendo os cursos, vai estudando para poder servir melhor, mas somos chamados constantemente a servir. E aí eu coloquei o nome, né? A Cleusa procurou o livro, tem também um site, Colin Tipping, que é a pessoa, esse médico que eu estou falando, que desenvolveu essa técnica. Ficou mais claro, Domingos? Ficou mais claro, mas a minha pergunta mesmo não era essa, quando eu comecei a falar. Então, claro, eu só peguei o gancho da Vera, mas muito obrigado. Nessa parte da paz, né, dessa humildade, talvez ser humilde perante as coisas boas seja mais fácil do que com essas coisas ruins que nos revoltam. Eu fiquei com essa impressão, porque às vezes é muito difícil mesmo, né? A gente lidar com algumas coisas sem julgar e tudo. Então, talvez o exercício fazendo ao contrário, não sei qual é a sua opinião, mas me veio essa ideia. Com certeza. É bem mais difícil quando é algo que nos atinge pessoalmente, algo que nos machuca, né? E às vezes é um processo que leva uma vida inteira. Né? Às vezes você fala, nossa, mas por que que eu me relacionei com tal pessoa? Ou por que que isso aconteceu comigo, esse abuso, essa situação absurda quando eu era criança? E esse abaixar a cabeça e concordar com isso, que não é apenas um aceitar e ficar lá assim, como é que se diz, passivo, né? Porque muitas pessoas acham que essa postura que Bert Hellinger nos ensina de concordância seria uma positividade tóxica, a tal da positividade tóxica e da alienação, né? Ou do espírito de Poliana, mas não é disso que se trata. Quem observa dessa maneira não está entendendo. Essa é uma concordância que me traz força para a ação, que produz a reparação. Porque se eu não concordo e fico lutando de frente, julgando, eu tenho ação. Mas essa ação conduz à reparação? Essa é a questão. Entendeu? Ok? Obrigado. Mariane. Professora, na realidade, é algo que me veio aqui, por exemplo, em se tratando um exemplo de morte, às vezes a gente, quando acontece algo, para mim, no meu caso, quando acontecia algo de morte, eu me doía muito, eu chorava, assim como muitas pessoas acontece com muitas pessoas. A gente aprende na constelação que a gente tem que ficar meio que neutro. Não sei explicar direito. E em muitas outras situações, o que eu percebo é que parece que a gente vai perdendo uma certa, por exemplo, sensibilidade. Sabe o que eu quero dizer, professora? É como se você ficasse meio que insensível com os acontecimentos. Por exemplo, assim, tem uma tragédia. Você vê, por exemplo, assim, muitas constelações que eu assisti sobre tragédia, aquilo me deixava impactada. É isso. E olhando hoje, sabendo, não me traz aquele impacto enorme. É como se você perdesse aquela sensibilidade. Daí eu fico pensando assim, será que a gente vai ficando meio que, eu não sei, uma confusão para mim. Eu vou ficando fria com certos acontecimentos, isso é normal. Então, eu comecei a me questionar muito em relação a isso, se é porque eu estou chegando a ter essa percepção, estar
mais serena para poder olhar para aquilo e não impactar tanto em mim? Ou isso a gente vai perdendo essa sensibilidade? Não sei se eu consegui explicar para a professora o que eu quero dizer. Explicou bem, e é uma dúvida semelhante da positividade tóxica, em relação à concordância e à positividade tóxica. Por quê? Aí nós vamos ter que entrar na descrição e na compreensão dos sentimentos. Então, nós temos sentimentos primários, né? São aqueles sentimentos que nos tocam profundamente. Esses sentimentos conduzem a uma transformação. Então, se eu estou fria e não estou entrando em contato com esse sentimento, ou seja, eu estou meio que anestesiada. Não é disso que se trata. Não é estar anestesiado. Se meu pai morre, se minha mãe morre, eu não vou sofrer. Ou se uma pessoa morre, eu não vou sofrer. Aí tem alguma coisa que não é o que o Bert Hellinger está falando, que ele está chamando de metassentimento. Então, ele fala do sentimento primário, que é esse sentimento forte e pungente que passa e que transforma. Esse sentimento seria o quê? Morreu uma pessoa, eu fico muito triste com aquilo, eu me permito ser transformada por esse sentimento e vivo aquele luto, e depois eu me transformo em algo diferente, porque eu passei por ele. Agora, existe um outro tipo de sentimento, que seria, por exemplo, um luto que não termina. Um sofrimento onde eu não me permito ser feliz novamente, encontrar um outro marido, ou ser bem-sucedido, o que quer que seja. Ou seja, aí vem dessa consciência que fica, não, é normal eu sofrer e sofrer eternamente, às vezes até por coisas muito trágicas, né? Como a perda de um filho ou a perda de algo muito importante. Então, esse é um sofrimento que não passa. Socialmente, ele pode até ser bonito, do tipo, ela ama o marido dela, ela é leal, o que quer que seja, entendeu? É uma esposa, uma boa esposa, sei lá. E existe o sentimento adotado, aquele que, por exemplo, igual a gente viu aqui no exemplo anterior, a pessoa disse assim, não, eu tenho uma sensação de que eu vou morrer cedo, eu tenho uma sensação de que eu não mereço ser feliz, eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde vem. Né? Então, eu primeiro preciso identificar de que sentimento eu estou falando. E o metassentimento que o Bert Hellinger nos diz, imagina você, eu posso sentir amor como um sentimento primário, eu posso sentir amor como um sentimento secundário, que é um amor meio que padronizado, né? Que tem cada tipo de caráter tem um jeito de expressar o amor, ele é meio padronizado, mas não necessariamente igual, mas ele é um jeito, sempre a pessoa te trata daquele mesmo jeito, com aquele mesmo amor. Existe um amor adotado, que às vezes leva as pessoas para esse tipo de envolvimento amoroso, que traz sofrimento, né? Sei lá, não estou dizendo que não possa existir poliamor, mas estou dizendo assim, que às vezes a pessoa está sempre se metendo em situações de adultério, com muito sofrimento, entende? E ama profundamente. E um amor que é um metassentimento. Esse metassentimento é um sentimento sem emoção. Então, isso seria o quê? Esse amor que nós estamos falando, que Bert Hellinger chamou de um amor do espírito. É a sabedoria, é a coragem. Né? Isso é o que Bert Hellinger fala sobre os metassentimentos. Eles são, na verdade, princípios filosóficos que vão além dessa polaridade. Então, é muito diferente eu estar anestesiada de eu ter um metassentimento. Está entendendo? E é por isso que é tão importante a gente estudar. Porque depois, quando uma pessoa fala, mas por que vocês acham que o perpetrador não deve ser excluído? Ou essa filosofia ela é a filosofia da Poliana. Isso não leva a nenhuma transformação social.
ou isso que você está falando, vocês aí vão se tornando insensíveis. Todos esses 3 exemplos são má, ou não é má, mas interpretações parciais daquilo que o Bert Hellinger realmente nos ensina. Ficou mais claro agora? Sim, ficou assim, professora. Porque, na realidade, eu te trouxe o exemplo da morte, porque antes era aquele desespero, aquela coisa muito, né? Eu sinto hoje, claro que eu sinto, mas não tem aquele drama tão forte. E daí o que eu percebo é que as pessoas que estão ao meu redor me olham diferente, como se eu fosse insensível e que eu não estivesse dando importância, mas não, eu dou importância. Só que eu fiquei reflexiva porque eu pensei assim, será que isso vai ser cada vez mais forte e vai chegar um ponto que eu não vou ter mais sensibilidade nenhuma? É nessa questão que eu queria chegar, né? Então, assim, porque não fica mais aquela coisa, assim, impactante demais, aquela coisa dramática. Eu sinto, mas não é dramático, como era. E aí a Mariane está entrando num drama que é o drama da boa e da má consciência, né? De como eu tenho uma compreensão e uma ação diferente daquela do grupo ao qual eu pertenço. Agora, eu preciso também dizer para vocês que esse processo que Bert Hellinger chama de purificação, que como vocês já sabem, vocês que são meus alunos, até de outros cursos, se trata de um processo onde nós vamos purificando os nossos sentidos, nós vamos purificando a nossa percepção, até chegar, né, que é um conceito da mística ocidental cristã, à noite escura da alma. A noite escura da alma é aquele lugar onde eu purifiquei, e cheguei naquele lugar onde eu já vejo que não tenho referências, que eu tenho que me entregar completamente a algo muito maior. Então, é um processo de purificação nesse sentido, a partir deste conceito, né? Não tem nada a ver com lavagem cerebral, com limpeza, com nazismo, com superioridade. Não. Se trata de um conceito da mística ocidental cristã que nós praticamos, né? Não só um conceito, mas um processo, um caminho que Bert Hellinger nos diz que leva a esse lugar limite, que ele chama de noite escura da alma. Muito experimentado por muitos místicos, por muitos filósofos, por muitas pessoas ao longo da história. Entendido? Alguma dúvida? Entendido. Gratidão. Agora, eu não percebo isso em mim, não. Não percebo que eu perco a minha sensibilidade, pelo contrário. Ganho muita sensibilidade, e uma sensibilidade, inclusive, para aquilo que não é evidente. Isso é crescente para qualquer constelador, qualquer pessoa que trabalha com isso. Cada vez mais sensíveis. Mais sensível. Então tá, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Não, professor, é só para corroborar com a tua percepção em relação ao sentimento. Eu também tenho essa sensação. Talvez o que a colega sinta é porque a gente tem que se manter mais ausente desses fatos, né? E não se deixar avorar para querer ajudar. Aí talvez entre essa questão que ela se sente um pouco mais distante, mas não é. É como você acabou de falar. Aumenta a nossa sensibilidade, a gente percebe muito mais coisas que estão à nossa volta. Pelo menos esse é meu sentimento depois que, ao longo desses anos, e principalmente depois ao longo dos anos que a gente vem acompanhando a senhora. Então, esse é somente uma contribuição. Gratidão, professor Isabel. Tá ótimo, muito obrigada. É isso. Então, prosseguimos na próxima semana. Desejo para vocês aí tudo de bom e para a família de vocês também. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jandira. Tchau, tchau. Vou fazer a pesquisa Tchau, lá no nosso Geraldo. livro, tá?
Vai ser o próximo? Essa é a minha sugestão. Mas nós vamos fazer uma enquete lá no nosso grupo lá, tá bom? Tá bom. Obrigado Tá pela bom. aula de hoje. Muito obrigado, Vânia, pela leitura. Tá Até a próxima bom. aula. Até.